Já ouviu falar no livro Pai Rico, Pai Pobre, do empresário, empreendedor e investidor Robert Kiyosaki? Então acompanhe o vídeo para você saber quais os ensinamentos que nós podemos tirar desse livro aqui, ó, Pai Rico, Pai Pobre, do escritor Robert Kiyosaki. Logo depois da vinheta. Bom, para quem não sabe, é um livro até que antigo, né? Tem mais de 20 anos em que Robert Kiyosaki ele escreveu esse livro. É um livro que eu considero ser um grande divisor de águas. Por quê? É um livro que faz você enxergar o mundo de outras formas, e eu vou trazer nesse vídeo aqui algumas coisas que a gente pode tirar, né? Algumas realmente proveitos, alguns lucros que a gente pode tirar de ensinamento desse livro. O Kiyosaki ele acaba sendo um empreendedor um pouco radical, né? Pode até chocar alguns outros empreendedores da forma como ele atua, né? Como ele aborda certos temas. Por exemplo, ele criou um livro mesmo, o primeiro choque que ele teve no mundo financeiro foi quando ele criou um livro dizendo que a casa própria não é um ativo. E isso chocou, porque é uma informação que a gente sempre foi criado a ter, né? Primeiro conquista a casa própria, isso e aquilo. Quem casa quer casa, né? Você saiu de casa, já tem que comprar uma casa própria, tem que se financiar no banco. Então ele vai trazendo certos relatos de que sua casa própria não é um investimento como muitas pessoas acham, né? Bom, o livro ele traz lições fantásticas, né? Realmente é um livro divisor de águas. Eu até fiquei, quando eu terminei de ler ele pela primeira vez, há tem alguns anos já, eu fiquei bem chocado. Na época eu já empreendia, já tinha comércio. E para mim eu fiquei bem chocado, né? Eu me recordo que eu fiquei até um pouco assustado com o poder do livro, porque é um grande livro de motivação e de criação de mindset. Bom, o livro basicamente ele traz histórias, fatos, né, de que Robert Kiyosaki ele aprendeu na infância com seu pai rico. Né? O livro Pai Rico, Pai Pobre é porque, segundo o autor, ele teve dois pais, né? O pai biológico, que é o pai pobre, que não era pobre economicamente falando, era uma pessoa como de classe média, né? Como a gente julga de classe média, era um funcionário público, tinha estabilidade, a falsa estabilidade de ser um funcionário público e tinha uma renda, só que tinha um problema. O pai dele, né, muitas vezes não tinha dinheiro para muita coisa da própria família, né? O Robert chegava, queria algum presente, alguma coisa assim, um carrinho tal, né, criança, e o pai dele sempre falava assim: poxa, eu não posso lhe dar porque eu não tenho dinheiro, ou se não, ficava lamentando dentro de casa, né? Robert relata isso também. O pai dele ficava assim meio que lamentando, tipo, se eu não tivesse filhos, se eu não tivesse tido filhos, tipo assim, como se os filhos fossem uma coisa que atrasasse ele, né, na vida dele. Então, Robert ele tenta trazer essa questão dessa mentalidade de você ser uma pessoa pobre, né, uma pessoa de mentalidade pobre, por isso pai pobre, certo? E o pai rico era o pai do melhor amigo dele, né, Mike, em que estudava na mesma escola. E os dois eram filhos de classe média dentro de uma escola de classe média alta, né, de ricos, né? Então às vezes eles não se sentiam. Aos olhos dos colegas eles são pobres. E Robert, né, chega em casa com o amigo dele, Mike, e começam a desabafar com o pai pobre de Robert, né, o pai biológico de Robert. Que a gente não foi chamado porque a gente é pobre, isso e aquilo, na escola, né, os meninos são muito riquinhos e tal. E aí o pai de Robert, né, o que é funcionário público, o pai pobre, ele diz: poxa, mas é estranho, porque o gerente do banco, ele disse que seu pai, Mike, é muito bem financeiramente, né, que seu pai realmente tá indo muito bem. E aí Mike toma um susto, tipo assim: como assim indo muito bem? Se meu pai dirige um carro velho, né? Meu pai não usa roupas caras, né? Meu pai não ostenta, né? Como a maioria dos colegas deles que se dizem ricos ostentam. Então aquilo foi meio que chocante para os meninos, né? E então o livro ele começa a partir daí, né? Em que Robert com o Mike vão na curiosidade de saber, mas quem é, né? O seu pai, Mike, quem é realmente esse cara que se diz ser tão rico e é um cara tão simples, né? Então o livro ele decorre praticamente disso, né? Mas aqui nesse vídeo eu vou trazer apenas os ensinamentos. É possível, a depender que se vocês gostam, né, do nosso conteúdo aqui desse livro, eu posso até fazer até um vídeo também bem explicativo sobre todo o enredo da vida de Robert Kiyosaki, que eu acho que vai ser bem interessante, certo? Então se atingir uma quantidade boa aí de likes e comentários também, vocês pedindo, aí eu faço, beleza? Bom, um dos primeiros ensinamentos que a gente consegue ter desse livro é a questão da saída da corrida dos ratos, né? Para Kiyosaki, existe dois tipos de pessoas: as que estão na corrida dos ratos e a que usufruem da corrida dos ratos, certo? Quem está na corrida dos ratos,
a maioria das pessoas, 99% das pessoas estão, é a questão de você trabalhar para pagar contas. Não existe nenhum problema nisso, né? Afinal de contas você está fazendo a engrenagem girar, pagando suas contas. Porém, e trabalhando também. Porém, a seguinte situação é que muitas vezes a pessoa ela só vive para isso. Entendeu? Tipo assim, ela acorda, vai trabalhar, chega em casa, tem um falso divertimento no final de semana, que não trabalha, e chega na segunda-feira, volta tudo de novo, e com o único objetivo de pagar contas. Né? Aquela velha questão assim de que o cara, para trabalhar, ele pega um engarrafamento horrível, então ele odeia dirigir de manhã cedo, porque ele pega o engarrafamento para ir para o trabalho que ele odeia, para manter o carro. Então quando você vai ver assim, realmente essa questão, né? Então a gente fica dessa corrida. E ele demonstra bem sério, de forma bem direta, que nós devemos sair dessas corridas dos ratos, do foco de apenas pagar contas. E com isso, né, as pessoas acham que sair da corrida dos ratos é algo muito difícil, às vezes não é. Basicamente se resume à questão de você gastar, né, menos. Você não ser um pagador de contas significa você conseguir acumular. Muitas pessoas acham que às vezes eu vou sair da corrida dos ratos só quando eu começar a ganhar 10 mil. Hoje ela ganha, vamos supor, 5 mil e ela acredita que quando ela ganhar 10 mil, essa vida dela vai mudar e que ela vai poder sair dessa corrida, vai parar de se preocupar com contas. E às vezes acontece dela realmente alcançar 10 mil, ou até um salário até maior, uma renda também até maior, mas no fim das contas, os gastos delas também acompanham. Então, consequentemente, se ela gastava... Por mês ela ganhava 5, mas ela também gastava 5. Quando ela começar a ganhar 10, 8, 15 ou 20, tanto faz. Quando ela começar a ganhar mais, os gastos dela também vão acompanhar na mesma proporção. E muitas vezes até maior, né? E aí já vai entrar financiamento de casa, uma casa melhor, uma casa mais cara, uma casa maior. Então a gente tem que ficar sempre ligado e não cair na corrida dos ratos. A segunda dica de Kiyosaki que a gente pode tirar do livro é de que você tem que entender a diferença entre ser pobre e estar quebrado. Já que ser pobre é uma mentalidade de espírito. Estar quebrado é porque você temporariamente está sem dinheiro, mas consequentemente você tem uma mentalidade rica. É bastante importante distinguir isso aí. Outra informação muito importante que a gente pode tirar desse livro é de que como o conhecimento ele é importante. Kiyosaki tem uma passagem também que ele está com o pai rico dele, o pai do Mike, que ele considera como pai rico, em que o pai rico ele diz assim, questão de aprendizado. O pai rico ele não foi para a faculdade. Já o pai pobre do Robert foi para a faculdade, é PhD, é doutor, funcionário público estabilizado no ramo da educação do estado do Havaí, mas é uma pessoa pobre, é uma pessoa que vai trabalhar a vida toda na corrida dos ratos, ganha muito bem, mas torra também todo o dinheiro e quando chega na aposentadoria se estrabolha todo. Apesar do pai pobre de Mike ser uma pessoa muito estudada, e o pai rico ser uma pessoa que, se não me engano, acho que nem cursou o ensino médio, saiu da escola muito cedo para trabalhar. O pai pobre, ele estuda muito, ele lê jornal, ele tenta se informar em notícias, ele faz cursos, faz seminários. Só que a forma dele estudar é diferente da do pai pobre, porque o pai rico ele tenta trazer assim, estude para coisas que lhe sejam úteis. Não perca tempo estudando coisas inúteis. A outra, eu falei logo no início do vídeo, é a questão que você tem que saber a diferença entre o que é um passivo e o que é um ativo. Basicamente, vamos supor que eu sou a sua conta bancária, certo? Você tem o seu salário, suas rendas, vamos supor que você é um cara que pensa realmente no futuro, uma pessoa de mentalidade rica, um pai rico, que você teve uma educação boa quanto à questão de mentalidade de investidor e de empreendedor, e você tem outros investimentos também. Então você tem o seu salário, todos os seus proventos, sua renda, você tem imóveis de locação, você tem dividendos de empresas, você tem ações, tudo. E isso aqui vem desse fluxo, passa por mim, certo? E esse meu outro braço é justamente o que tira dinheiro do seu bolso. Então aqui eu vou colocar até escrito, aqui são os ativos, certo? E aqui são os passivos. Então é muito importante você equilibrar essa balança para que a força dos ativos fique sempre maior. E muitas vezes também a pessoa, o que ela ganha, ela gasta. Certo? Se ela quiser acumular realmente patrimônio, a lógica é básica. Ela tem que o que ela arrecada aqui, ela tem que sobrar dinheiro no fim do mês. Então, consequentemente, ela tem que abaixar os passivos dela. Isso é muito importante também. Viu? Então, é uma coisa aí que poucas pessoas têm essa forma de enxergar, mas é fato. Outro ensinamento que a gente pode tirar também do livro é de que você não deve acreditar em crenças limitantes.
né? Muita gente às vezes tem essa questão de fulano é podre de rico, fulano é um rico maldito, só pensa em dinheiro, né? Como se o dinheiro fosse a raiz de todo mal, e não é, né? Muito pelo contrário. A ambição, na verdade a ambição nem tanto, a ganância, né? A ambição, se for uma ambição saudável, ela não acaba sendo algo assim, mas a ganância é algo muito ruim, a inveja é algo ruim. Então muitas vezes a riqueza, né, é vista com maus olhos por muitas pessoas. Então, essas pessoas veem dessa forma porque elas vêm de uma crença limitante secular. E muitas vezes quem critica isso são pessoas que não têm dinheiro. Entendeu? E parando para pensar também, quando você tem capital, você tem dinheiro, né, realmente você consegue investir em educação, você consegue fazer doações, você consegue doar dinheiro para um hospital, você consegue, sei lá, fazer coisas boas para a comunidade. E é muito pelo contrário do que as pessoas têm essa crença limitante de que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então não caia em crenças limitantes. Muitas vezes nossos pais, nossos avós falam essas coisas pra gente e isso influencia muito como a gente trata o dinheiro. Por falar nisso, aí já entra outro ensinamento também muito interessante, que é que você não deve trabalhar pelo dinheiro, certo? Isso é o que separa empregados de empreendedores e investidores, consequentemente, certo? O dinheiro é consequência, certo? É consequência. O trabalho, o resultado que você gera para a sociedade é realmente o resultado. O dinheiro virá por consequência. Então é muito importante também que você tenha isso na sua mentalidade de investidor. Bom, ele traz também no livro que existem 4 perfis, né, de pessoas. Existem os empregados, existem os autônomos que ficam de um lado de uma cruz, né, que ele faz. Existe os empregados, os autônomos, e existe os empreendedores e existe os investidores, e cada um fica de um lado, né? O que acontece? Se você for empregado, possivelmente você nunca se desenvolva, né? Você vai sempre trabalhar para alguém, você vai ser um assalariado, certo? Você nunca vai ser dono do meio de produção. Quando você é um autônomo, você acaba se confundindo como um empreendedor, mas muitas vezes você não é. Porque empreendedor, ele cria negócios que vão beneficiar outras pessoas e com isso ele coloca dinheiro no bolso. E muitas vezes, para você ser considerado um empreendedor de sucesso, é quando você tem uma empresa que ela consegue gerar de forma sozinha, sem você lá. Então, no caso, você é um cara tranquilo. Você não precisa da sua presença braçal. Já o autônomo, que muitas vezes se confunde como se fosse empreendedor, ele não é, porque se ele faltar um dia no trabalho, a empresa não anda, ou ele é realmente a própria empresa. O empreendedor, como eu já disse, né, é essa pessoa, essa figura que arrisca para o tudo ou nada e que visualiza o negócio com uma grande engrenagem e que possa gerar sem ele, para que ele muitas vezes faça outras atividades, faça cursos, estude, né, e que a empresa não sofra sem a sua presença física, mas muito pelo contrário, que mesmo ele estando em casa, ou ele não trabalhando hoje, ou ele de férias, né, continua entrando dinheiro no seu próprio bolso. Já o investidor é a pessoa que investe na empresa dos outros, né? Então, assim, ele acredita que você tem que ser o perfil desse lado de cá, certo? Empreendedor e investidor. Essa segundo Robert Kiyosaki, é o segredo para você se desenvolver na sua vida financeiramente. Um outro conselho de Robert, né, é a questão de que você deve se educar financeiramente. Você não tem que ter uma atitude financeira burra. Basicamente tudo isso que eu relatei aqui, né, dos ensinamentos que a gente pode tirar do livro, vou deixar aqui novamente aqui para você ver a capa, certo? E é um livro bem tranquilo de se ler, entendeu? São mais ou menos 300 páginas, né? Tem ainda algumas atividades também que ele coloca para a gente fazer anotações, fazer perguntas e respostas também, bem legal. Não sei se a câmera consegue pegar, mas bem legal. Aqui também. Muitas vezes a gente não foca, né? Tudo que eu falei aqui agora ao decorrer desse vídeo é óbvio, é algo literalmente óbvio. E apesar de ser tão óbvio, poucas pessoas pensam dessa forma. E isso é horrível. É por isso que nós temos muito mais pessoas aí que não se desenvolvem, que criticam, né, quem é rico, que coloca culpa em dinheiro. E acredite na questão da energia. Outro livro que a gente vai trazer aqui também é um livro de Napoleão Hill, em que Napoleão Hill ele foi contratado por
o Carnegie. A gente fez até um vídeo sobre Carnegie também, foi um dos homens mais ricos da sua época. E Napoleão Hill, ele viu que o poder na sua mentalidade de enriquecimento é muito alto, entendeu? Você tem que focar na sua mente. Se você atrai só coisa negativa, se você só pensa em coisa miséria, em que dinheiro é ruim, em que dinheiro é mal, em que pessoas ricas só fazem o mal, isso e aquilo, você nunca vai ser uma pessoa rica. Porque seu subconsciente é o que realmente atrai as coisas, né? Não quer dizer questão espiritual nem nada assim, né? Não vou entrar nesse debate aqui no canal. Mas, se você focaliza em algo, tudo o universo, né? Todas as energias do universo, elas vão entrar nessa corrente de pensamentos positivos, né? Então, por exemplo, assim, se você é um cara, poxa, eu sou um fracassado, isso e aquilo, meu pai é um fracassado, consequentemente eu também vou ser um fracassado, na minha família todos são fracassados, isso e aquilo, você vai ter essa mentalidade. Então, às vezes, você não vai enxergar uma oportunidade de negócio de ganhar dinheiro, porque você já tem uma crença bem limitante quanto a isso. Entendeu? Então, por isso é muito importante que a gente tenha essa questão de se educar financeiramente, certo? Aprender a como ser uma boa pessoa no ramo de investidor e de empreendedor e arriscar. Galera, eu vou convidar você, né, a se inscrever no canal, a curtir nosso vídeo se você gostou, também compartilhar com algum amigo que precisa ver isso. Vou trazer, né, a depender de como for essa repercussão desse vídeo aqui, vou trazer também um vídeo trazendo muito mais sobre a história de Robert Kiyosaki. Então comenta aqui embaixo se você quer ou não esse vídeo. E vou deixar novamente, né, a informaçãozinha aqui do livro Pai Rico, Pai Pobre, do escritor Robert Kiyosaki. Essa aqui é uma edição de 20 anos, de quando completou 20 anos do livro, saiu essa edição aqui que eu tenho. Gosto muito, certo? É um livro muito bom mesmo, que quebra paradigmas total. É um livro divisor de águas. Eu aposto que quando você lê Pai Rico, Pai Pobre, vai ter o você antes do livro e vai ter o você depois do livro, tanto empreendedor como investidor, certo? Então se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos e eu vou deixar também um link para você, caso você queira comprar um livro também, aqui embaixo, certo? Então corre aí, compra, que no máximo uma semana, 15 dias já vai estar na sua casa e você já vai conseguir ler o livro. Então, até o próximo vídeo.